atentarás tanto à tua própria vida, quanto a todos os que te derem ouvido. Amém, igreja? Amém. Olha, o apóstolo Paulo tem um conselho muito importante para nós. Ele começa falando para os jovens, que os jovens têm uma responsabilidade imensa, porque as pessoas estão sempre de olho em vocês. Quando você diz que faz parte do corpo de Cristo, as pessoas miram e ficam bem atentas ao que você está fazendo, para saber se aquilo que você está falando está de acordo com aquilo que você está fazendo. E ele discorre e ele vai dizendo lá no finalzinho, no versículo 16, ele alerta para quê? Para que nós todos tenhamos cuidado de nós mesmos. Às vezes, irmãos, nós queremos cuidar mais da vida dos outros que da nossa. Nós, às vezes, não estamos dando conta de cuidar nem da nossa vida. E estamos querendo cuidar da vida dos outros. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo no pecado e querendo que o irmão saia dele. Apontando para o irmão e dizendo, ó, você está pecando, hein? Você tem que abandonar isso aí. Se você não largar disso, ó, não tem salvação para você. Irmão, a palavra de Deus nos ensina que quando o irmão está em pecado, é mister que um outro irmão vá até ele, e ore com ele, e converse com ele. E a Bíblia diz que se ele aceitar e se arrepender, ganhar o teu irmão. É verdade sim. Mas como é que você vai dar aquilo que não tem? Se você está no pecado, capacidade de redarguir alguém, de instruir alguém, de chamar a atenção a alguém, se você mesmo não instrui a você mesmo, como o texto diz aqui em 4,16, que era para eu ter cuidado de mim mesmo. Porque como que eu vou ensinar alguém a fazer algo certo se eu mesmo estou fazendo errado? Se eu não estou fazendo o que é certo? As minhas palavras não vão ter de maneira alguma poder. Não vão ter poder para que toque o coração daquela pessoa. É igual uma pessoa aqui à frente louvar a Deus. Quando ele está em pecado, ele não está louvando a Deus, muito menos vai alcançar. A música dele é sem sentido. Não toca você. A pregação de uma pessoa que está no pecado não toca você. Porque não há poder nessa pregação. Porque Deus não opera em conluio com o pecador. Não, Deus não pode fazer isso. Deus espera que você busque cuidar de ti mesmo, para que você seja um exemplo para os outros, para que a tua vida seja um louvor a Deus, para que quando as pessoas olhem para o seu testemunho, glorifiquem ao Pai que está no céu. Olhem para a tua vida e dê glória a Deus, sabendo que você era, o que você fazia, como era e como é hoje. Como é hoje. Ele opera através de nós. Mas se eu não tenho nada para dar, como é que alguém vai receber de quem não tem nada para dar? Não tem jeito. Eu gostaria que os irmãos abrissem aqui o tema do nosso estudo hoje é a minha vontade ou a sua vontade? Qual das duas vontades tem que prevalecer? A minha ou a sua? Eu quero ler um texto da Bíblia que está lá em Jeremias, no capítulo 18. Os irmãos me acompanhem, por favor. Nós vamos estudar alguns textos hoje para tentarmos compreender algumas coisas que acontecem. A palavra de Deus se refere, ela fala muito sobre a vontade de Deus. Eu trouxe aqui pelo menos três formas de como a vontade de Deus se expressa. E eu gostaria que você meditasse nessas três formas. Eu quero ler aqui Jeremias, a partir do versículo 1, para nós entendermos o que está acontecendo aqui.
Porque Deus não pode pedir algo para mim que eu não possa fazer. Né? Se Ele pede algo para mim, é porque Ele está pronto para me dar poder, para me capacitar, para que eu venha a executar essa obra. Se Deus pedisse algo para mim, cujo eu não poderia executá-la, cumpri-la, então Deus seria um Deus injusto. Né? Mas olha a experiência aqui de Jeremias para a gente entender. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, orientando, o versículo 2 diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberá a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Versículo 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Versículo 5. E Yahvé dirigiu-se sua palavra dizendo, verso 6: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que com o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino, qualquer que seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e estabelecer, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previa, determinarei fazer-lhe o mal. Agora, pois fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seus maus procedimentos e corrija as suas atitudes pessoais e todas as suas ações. O profeta Jeremias tinha uma missão de ir até Israel e dar a eles um recado, porque Israel havia se pervertido e abandonado o Senhor. Israel estava na plena idolatria dos ídolos, da promiscuidade, da prostituição. Abandonaram a Deus e tinha fugido da presença do Senhor. Mas Deus quer ser tudo aquilo ali, sem levar ele aonde? Na casa do oleiro, não foi? Mas Deus levou ele na casa do oleiro, para exemplificar o que é que Deus estava dizendo para ele, para mostrar como é, através da obra, como é que Deus queria fazer. Pois é. E ele leva Jeremias lá, Jeremias chega, o oleiro está fazendo um vaso. O vaso se destrói na mão do oleiro. O oleiro faz outro vaso. Jeremias está olhando o que está acontecendo. Acontece que ali, Jeremias tem um pensamento e o pensamento está voltado para Israel. Deus tem uma mensagem para o povo. E qual é essa mensagem? Olha, eu já avisei vocês, para vocês abandonarem a prostituição, para vocês abandonarem a idolatria, para vocês não terem outros deuses diante de mim. Porque se eu disser que este reino será destruído, ele será destruído. Porém, se a nação cujo eu disser que será destruída se arrepender, então eu também não vou destruir ela. Ou seja, o que eu estou mandando você dizer para eles é algo condicional, que depende dos seus atos, das suas atitudes, das suas escolhas. Eu não quero destruí-los. Eu quero que eles larguem, eu quero que eles nunca mais me deixem. Mas você vai dizer para eles que
se eles continuarem neste caminho, eu vou destruí-los. Não vai sobrar ninguém. Bem, parece uma mensagem clara, não parece? Bem exemplificada ao profeta, né? Muito bem. Agora, vamos pular um pouquinho aí. E vamos ler o versículo 19. Amém? Encontraram? Amém. Atende, ó Yahvé, ó Deus, ó Senhor, e ouve a voz dos que estão em rebelião contra mim. Porventura se pagará o bem com o mal? Todavia, eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de que compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles tua cólera. Portanto, agora, entrega os filhos deles à fome. Derrama-os todos sobre a mão da espada. Fiquem as mulheres sem seus filhos e viúvas. Que seus maridos sejam mortos, e seus jovens igualmente também ao fio da espada morram. Seja ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxeres grande exército sobre eles, pois cavaram uma cilada para me prender e ocultaram a armadilha pelo caminho para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, observa bem o procedimento deles e conheces todas as suas conspirações para me exterminarem. Sendo assim, não os perdoe, nem aos seus crimes, tampouco apagues diante de tua vista os pecados, mas sejam todos atirados no chão e derrotados diante da tua presença. Age, pois, contra essas pessoas, mas durante o tempo da tua ira. Parece que o profeta não entendeu o que Deus disse. Parece que o profeta se esqueceu do que foi que Deus disse. Porque a partir do versículo 19, a sua oração é: ó Senhor, acaba com eles. Não deixa nenhum filho para suas mães. Que todas as mães, que todas as mulheres fiquem viúvas. Destrói tudo. Você já imaginou um pastor pedindo para que Deus fulminasse a congregação que ele toma conta? Já imaginou um presbítero fazendo um pedido desse? Você já imaginou? Mas por que Jeremias fez esse pedido para Deus? Ele faz a sua defesa e ele diz o seguinte: eu fui lá, eu fiz, mas acontece que esse povo, eles fizeram contra mim o quê? Cilada. Eles querem me ver morto. Eles armaram a armadilha para me pegar. Eles estão doidos para me matar. Eu só fui lá dizer para eles o que o Senhor mandou fazer. Só isso. E no entanto, armaram ciladas para mim. Então eu quero que o Senhor faça justiça. Faça justiça. Que o Senhor acabe com todos eles. Mas vamos ler o versículo 12 aqui. Nós pulamos ele, paramos no 11. Deus, quando mandou o profeta ir lá, Deus já sabia qual seria a atitude daquele povo. E no versículo 12, Deus revela isso e diz assim: todavia, eles alegarão, não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos ou vontade. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Amém ou misericórdia? Misericórdia, né, irmão? Olha o que está acontecendo aqui. Por que o profeta Jeremias lá na frente faz esse pedido? Por que ele fez isso? Porque ele foi lá, avisou o povo, mostrou como Deus havia mostrado, didaticamente, explicou coerentemente, e disse que se eles tornassem os pecados que estavam cometendo, Deus ia perdoar eles, ia restaurar eles, ia fazer deles um vaso novo, perfeito,
eles mandaram dizer o quê? Não adianta. Nós não queremos. Nós iremos continuar desse jeito. Desse jeito. Eu quero fazer uma comparação aqui. Para e pensa, irmão. Qual seria a atitude de um pai quando um filho diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Que se dane a sua religião, que se dane Deus. Eu quero viver minha vida, eu quero ir para o mundo. E se eu tiver que ir para o inferno, se eu tiver que perder a salvação, o problema é o de quem? É meu. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? O que você iria fazer com ele? Quer se lascar, se lasca. Agora, quer se lascar, se lasca. Quer se perder, se perder. Mas e o seu coração? Como é que fica o seu coração? Como é que fica a sua cabeça? Como é que fica o seu sono de noite? Quando seu filho não chega e não vem? Quando você vai para a igreja e não vê mais o lugar, ela sentada no lugar que ela estava? Como é que fica? Está fácil de lidar com isso? É fácil de suportar isso? Não. Entendamos o porquê da revolta do profeta. Porque um pai e uma mãe se sacrificam tanto para que um filho tenha as melhores coisas deste mundo, né? E talvez seja esse o nosso erro. Nós nos sacrificamos muito para que os filhos tenham as melhores coisas deste mundo. E esquecemos de dar as melhores coisas que estão além do mundo. Além do mundo. Priorizamos muitas vezes as coisas melhores deste mundo. Ele não entendia o porquê que aquele povo vivia daquele jeito, se Deus havia dado a eles uma segunda chance. Por que eles não aceitavam? E na sua angústia, no seu desespero, na sua revolta, a única coisa que agora ele tem no coração é raiva. E ele diz para o Senhor: Senhor, ó, acaba com tudo isso aí. E eu vou lhe perguntar: Deus tem direito de acabar com tudo isso? Eu quero fazer um paralelo aqui. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 9. O Novo Testamento lá em Romanos. Tem pessoas que acreditam que Deus, ele sempre vai ser misericordioso e que nunca vai aplicar a sua justiça. Outras pessoas não entendem que Deus faz o que ele quer, quando quer e como quer. Como quer. E ninguém pode impedir. Ninguém pode dizer para o Senhor: olha, tu faças assim. Quem foi que deu um palpite quando foi construir o mundo, a Terra, os planetas? Quem foi que era? Quem é? Alguém deu? Alguém falou para ele como fazer? Não, ninguém. Romanos 9, a partir do versículo 19, o discorrer da história é muito interessante, diz assim: certamente me perguntarás, por que Deus culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Versículo 20, todavia, quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso menos honrosos? Verso: tens a dizer, se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque deseja manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fosses conhecido as riquezas da sua glória para com os vasos da sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Diz ele também em Oséias: chamei ao meu povo a quem não é meu povo, e chamei a minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhe foi declarado: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo.
Também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaria e Gomorra. Verso 30. A conclusão que chegamos: os gentios que não procuravam justiça receberam uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas que nela confia jamais será envergonhado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Olha que paralelo maravilhoso que nós temos de Jeremias 18 com Romanos 9. Você sabe me dizer por que as coisas acontecem? Por que o povo de Deus parece que a cada dia ele indo mais e vai sendo mais apertado, enquanto o ímpio regozija, sai para a festa, viaja, novo. Por que parece que ele vai de vento a popa e o povo de Deus parece que não tem emprego, né? Não tem emprego, as coisas estão difíceis, o dinheiro vai diminuindo, o respeito vai acabando, porque uns pelos outros vão deixando de amar, como diz Cristo, e os ímpios vão se juntando mais e mais, se aglutinando. O que acontece? Romanos 9 deixou claro: não tem direito Deus de fazer do mesmo barro dois tipos de vaso? Tem, ele tem direito, porque ele é o Criador. Você tem direito de questionar? Não. Dura. Você não tem direito de questionar. O que você tem direito, e sabe qual é? É perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Senhor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tem gente que, como aquela ilustração mostrou na linha, tem gente que corre a vida inteira atrás de uma gota d'água, enquanto Deus tem preparado para ele um oásis. Só que o oásis está depois da colina, ele não consegue chegar. Mas ele corre a vida toda, e Deus vai tentando impedi-lo, tentando cercá-lo daqui, tentando segurá-lo ali, fazendo um monte de manobras para que ele abandone esse caminho, porque o que ele está querendo é pouquinho, e o que Deus tem que dar para ele é muito mais. O que Deus separou para o povo de Deus é muito maior do que a glória dos ímpios hoje, é muito maior do que qualquer de ímpios hoje tenha fama. Mas acontece que tem cristão que não tira o olho do ímpio, das coisas que ele tem e como ele consegue. Tem irmão que quer ser famoso, quer ter dinheiro como tem o ímpio, quer ter uma vida boa como tem o ímpio. Tem irmão que não entende qual foi o motivo pelo qual ele foi chamado, não compreende qual é a vontade de Deus. Você acha que teve algum ser humano nessa terra que teve mais direito do que Jesus? Não. Jesus, Deus Altíssimo, não filho como nós, não filho como nós, não, porque nós somos filhos de Deus por meio de Jesus, mas ele não. Ele é filho original de Deus, saiu de Deus, existia com Deus, nós não. Agora, irmãos, observe que situação. Abra a Bíblia aí em Salmo 143, versículo 10. O salmista Davi, amém? Encontraram? Amém. Eu comecei falando para vocês que Deus tem três formas
de proferir a sua vontade. O salmista Davi, no Salmo 143, no versículo 10, ele diz assim, olha, fazer a tua, pois tu és o meu Deus bondoso, Espírito me guie por toda a terra plana. O salmista Davi, ele quer que Deus ensine ele a fazer a minha vontade ou a sua vontade? A vontade de quem? A vontade de Deus. O salmista Davi está cansado de errar. Ele cansou de errar, de pecar. Ele cansou. E agora ele entendeu que ele precisa abandonar a sua vontade. E ele pede a Deus em oração, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Porque a tua vontade é melhor. Se aquele moço do desenho entendesse a vontade de Deus, ele não teria se saciado com uma gota d'água só. Ele estaria agora lá no oásis, bebendo a água que ele quisesse, quanto que ele quisesse, se lavando e purificando na água do oásis. Mas não, ele escolheu uma gota só, e foi o que ele teve. Uma gota só. Por mais que Deus tentou impedi-lo, por mais que Deus tentou, colocando às vezes barreiras que dizem não, mas você olha para as barreiras e diz, Deus está querendo é que eu vá. Aí ele coloca outro obstáculo e você continua insistindo. O projeto meu é bacana, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. De Deus, você nunca ouviu Deus dizer para você que é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. E aí você continua. E ele vai tentando tirar você daquilo, mas você continua. Você não consegue enxergar que Deus está te mostrando que aquele projeto não é um projeto bom. Não é. Porque há tantos obstáculos. Irmão, quando um projeto é de Deus, não tem porta que se abra. Quando um projeto é de Deus, todas as portas se abrem. Se abrem. As coisas acontecem. As pessoas, elas vêm. As pessoas buscam. Você vai ter ajuda. Porque é Deus que está no controle. E a porta que Deus abre, o diabo não pode fechar. Não pode. Olha aí. Agora, de modo geral, a Bíblia se refere à vontade de Deus de três formas diferentes. A primeira forma da vontade de Deus está lá em Salmo 40. Abre aí, Salmo 40. Olha como está expressa a vontade de Deus aqui. Salmo 40, versículo 8. Amém, igreja? Amém. Olha o versículo 8. Tenho imensa alegria em fazer a tua. Ó meu Deus, está no íntimo do meu. Qual é a vontade de Deus expressa aqui? É que o ser humano obedeça a sua lei. Lei. Esta é uma vontade de Deus. Para que o ser humano possa obedecer a lei. Mas para o ser humano obedecer a lei, ele tem que andar segundo a vontade de Deus. Porque se ele não anda segundo a vontade de Deus, anda segundo a sua própria vontade, ele vai viver pulando obstáculo. Viver pulando obstáculo. Nada para ele vai embora, nada para ele flui. As coisas não acontecem. Não há um caminho claro a seguir. Há sempre uma nuvem escura na frente. A segunda forma de Deus expressar a sua vontade é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. O versículo 4. Neste ponto aqui, a vontade de Deus diverge da outra. A vontade de Deus, em Salmos 40, é que o homem obedeça a lei. Mas ele não obedece a lei, obriga? Não. Essa é uma lei do amor. Que obedece quem? Quem? Porém, aqui em 1 2:4, a vontade de Deus é assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Neste sentido, Deus tem uma vontade. Qual é essa vontade? Que todas as pessoas sejam salvas. Que elas sejam salvas, elas precisam primeiro fazer o quê? O que
terminou o texto dizendo? Olha aí, ó, olha o texto, olha aí, ó. Olha o finalzinho, ó. Conhecimento da... Conhecereis a verdade vos... Sem ter pleno. Não é conhecer superficialmente. Não. É ter pleno conhecimento da verdade. Se você tiver um pleno conhecimento da verdade, você então é um sério candidato à salvação. Simplesmente vivendo conforme as outras ovelhas, seguindo a ovelha que faz o rastro, você está correndo um grande perigo. Você precisa ter pleno conhecimento da verdade. Olha, a outra maneira como Deus fala, a sua vontade. A vontade de Deus, muitas das vezes, ela é permissiva. Ou seja, ela tem a permissão. Mas nem sempre era aquilo que Deus desejava para você. Não. Mas por causa das suas escolhas, Deus então permite que certas coisas aconteçam. Para que você entenda que Ele é um oásis e não só uma gota d'água. Um exemplo clássico. Jó não escolheu, mas Deus permitiu que o diabo fosse. Formas de vontade expressas na Bíblia, elas me lembram exatamente o que está escrito em Jeremias 18 e em Romanos 9. Que a massa não tem poder sobre ela mesma. Quem tem poder sobre ela é o oleiro. É o oleiro. Mas a massa, ela tem um poder a qual Deus ortogou. Chama-se escolha. A massa pode escolher. Depois que ele se formar num vaso, a massa pode escolher fazer ou não fazer a vontade de Deus. Porque o vaso não é obrigado. O vaso tem livre arbítrio. E ele pode escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do inimigo. Agora, como é que Jesus tratou a história de fazer a vontade do Pai? Abre em João 8, verso 30. Somos cristãos. Dizemos que seguimos a Cristo. Mas será que às vezes o nosso exemplo é igual de Cristo? Por quê? Se nós dissemos que somos cristãos e o nosso exemplo é diferente do dele, alguma coisa não está certa. Olha aí, João capítulo 6, do versículo... João 6, desculpa, irmão. João 6. É o versículo 38 em diante, diz assim. Amém? Contrário? Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria, mas a vontade daquele que... E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último... Amém, igreja? Amém. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todos aqueles que vir o Filho e nele crer, tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, igreja? Amém. Jesus não veio sua própria vontade. Você é um cristão, eu sou um cristão. Dizemos que somos discípulos de Cristo. Mas quando se refere às coisas de... Tomamos a nossa própria decisão e fazemos a nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, como queremos, sem consultar a Deus. E às vezes, quando consultamos a Deus, fazemos como o povo de Israel. Nós não queremos. Nós vamos seguir o nosso próprio caminho. Nós vamos seguir. Vamos ler mais um trecho aí. Capítulo 5, verso 30. Um pouquinho atrás. Olha o que Jesus disse. Amém? Por mim mesmo, nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu
justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Amém. Olha, irmãos, o nosso mestre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele não veio aqui para fazer a sua vontade. Não veio. Os discípulos queriam várias vezes que Jesus operasse certos milagres, que ele matasse as pessoas. E Jesus disse, eu não vim para isso. Não vim para isso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha pleno conhecimento de qual era a vontade do Pai. Eu quero lhe perguntar, você tem esse pleno conhecimento? Você já parou para pensar? Você conhece qual é a vontade de Deus para você? Você vai dizer para mim que Deus tem a mesma vontade para todo mundo aqui? Para todo mundo querendo fazer a mesma coisa? Não! Não! Nós somos pessoas diferentes, vivemos em contextos diferentes. Eu moro lá no mato, por exemplo. Eu moro aqui na cidade. O seu contexto de vida é diferente do meu. Mas Deus tem um plano para mim que mora lá no mato. Tem um plano para você que mora aqui na cidade. Agora você já procurou saber qual é esse plano? Se você está executando o plano dele aqui, será que eu estou lá no mato executando o plano dele? Ou eu fui para me esconder? Para dizer, bem, cumpri o meu trabalho, acabei com a minha obra. Agora eu vou só descansar porque eu mereço. O que é que eu mereço? O que é que Jesus merecia? Mas o que foi que ele fez? Jesus merecia ter sido honrado como filho de Deus. Mas como é que ele foi honrado mesmo? Agora e você e eu? Como é que nós estamos honrando ao Filho de Deus que morreu por nós na cruz? Como é que é? Qual é a sua atitude aqui na cidade? Qual é a minha atitude lá no mato? Com que nós estamos gastando o nosso tempo? Mesmo, de verdade. A nossa mente está mesmo preocupada com o quê? Está preocupada, a semana toda ficou preocupada mesmo com o quê? Foi com a volta de Jesus? Foi por salvar aquele irmão que não está indo à igreja? Já tem 3 sábados que não aparece? Quem foi visitar o irmão? Deixa ele quieto lá, ele sabe o caminho. Ó, eu que se dane, que se lasque, ele já é grande, ele já é velho, ele conhece tudo. Se Jesus fizesse desse jeito, quem se salvaria? Quem? Jesus era a minha vontade, mas eu vim salvar aqueles que o Pai me deu. Eu vim salvar aqueles que o Pai me deu. Tem gente aí fora, a qual Deus está esperando que você vá buscar. Tem gente aí fora que você sabe que precisa conhecer de Jesus, mas você tem negligenciado, se afastado às vezes por medo, às vezes porque pensa que não vai dar certo, que ele não vai te ouvir. Talvez você já tentou muitas vezes e está cansado de tentar. Irmão, deixa eu te pedir uma coisa. Não pare. Não desista. Não pare. Não pare agora, porque nós estamos chegando no limiar das coisas deste mundo. E tudo que tiver que ser sacudido, será sacudido. Tudo. Na escola sabatina sobre o peneiramento. Ninguém falou a palavra peneiramento, mas estava acontecendo. Porque todas as religiões, todas elas beberam do vinho da prostituição. E o remanescente é convidado a sair lá de dentro. Sai dela, povo meu. Eles estavam lá dentro. Só que há um convite para que eles saiam. Irmão, mas nem todos vão ser o remanescente. Neste caminho ainda muita gente vai cair. Vai cair. Agora, não tem que ser eu a cair, não tem que ser você. Nós temos que voltar para o que Jesus está dizendo para nós. Eu abandonei a minha glória no céu e vim à terra para fazer a vontade do meu Pai. Você foi chamado para fazer o quê? A sua vontade. O seu querer. Ah, eu vou para a igreja mesmo? Ah, eu devolvo meu dízimo. Bem, tá bom. Eu acho que tá bom. Deixa para o outro fazer, eu já estou cansado. Você acha que
Jesus estava cansado quando carregou a sua cruz? Hein? Você acha que ele estava? Quando ele olhou para baixo e viu tudo aquilo, que foi que ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem. Quantas pessoas estão ao seu redor que não sabem o que está fazendo? E que você abandonou ela, que você deixou de cutucar ela, deixou de mandar aquele versículo para ela, deixou de ir lá visitar ela, porque você determinou, ela não tem mais razão. Foi você. Deus nunca falou, pelo contrário. O apóstolo Paulo sempre começa as suas cartas assim: exorta, prega, insta, vai lá, fala. Quer ele ou não? Fala. Esse é o papel do cristão. É o nosso papel. Falar de Deus é salvar as pessoas. Mas como ele vai salvar as pessoas se aqueles que se dizem salvos estão escondidos em vez de estarem pregando o evangelho da salvação? Isso não pode ser o propósito de um remanescente. Não pode ser o propósito de quem verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus. Eu quero ler mais um. Vamos aí para Lucas capítulo 12. Um pouquinho atrás. Aqui tem uma parábola muito conhecida nossa, a partir do versículo, capítulo 12, versículo 45 em diante, diz assim: Todavia, imaginai que esses servos pensem consigo mesmo: meu senhor tarda demais a voltar. Começa a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e embriaguez. Entretanto, o senhor desse servo voltará no dia em que ele menos espera, e no momento totalmente, e o punirá, ou lhe condenará ao lugar dos infiéis. Versículo 47. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nadá-lo, será castigado com extrema severidade. Você não vai poder dizer: eu sou inocente, Senhor. Você não vai poder dizer: Senhor, eu não sabia. Não. Você precisa voltar atrás e aprender com Jesus que nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém. A vontade de Deus, às vezes, ela vai nos... A vontade de Deus vai exigir de nós, mano. A vontade de Deus, às vezes, vai pedir de nós dinheiro. Vai pedir que fazer determinada obra. A vontade de Deus vai pedir de nós, às vezes, que nós não durmamos. Você chegou do trabalho cansadão, foi um dia terrível. O irmão liga e diz: você pode vir cá orar comigo? Você já está cansado de ir lá orar com aquele irmão, e ele vai beber de novo, ele não vai vir aqui na minha casa. Você vai pensar: puxa vida, eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado, foi um dia tão... Você tem que ir. Você planejou aquela viagem. E você marcou tudo, alugou tudo. E ele chega e diz assim: olha, eu vim aqui porque eu preciso ouvir de Deus. Exigir de nós renúncia. Quantos dos discípulos não renunciaram à sua vida? O que gerenciou para poder hoje você estar sentado nessa cadeira branca? Passou a noite acordado. Para e pensa nisso. E você não pode, como diz Jesus aos discípulos, vigiar com isso. Está difícil para você? Esse é o retrato do povo em si mesmo e os outros que se explodam. É assim que você acha que vai herdar o céu? Não. Desse jeito não tem céu para você, irmão. Porque se você não, como a ti mesmo, você transgride o mandamento de Deus. Vai acontecer, e a Bíblia diz que nos últimos dias, o que ia acontecer é que este amor ia se esfriar. Não era um amor, era um amor daquele que diz que conhece a Cristo. Às vezes nós olhamos para o mundo aí e vemos tantas calamidades, destruições, terremotos, maremotos, humano, um matando um ao outro, mas se esquece de olhar para dentro de nós. Como é que está o povo da igreja? Eles estão se amando mesmo? Ou estão só se suportando? Porque se esse suportar, não exercer a justiça dos escravos,
filho dos fariseus, irmão, você não faz nada diferente deles. Eles se Nós precisamos nos amar. Se você não entender isso, e não estar certos, e entender qual é a vontade de Deus, não haverá salvação, não. Pelo menos para... Não. Se eu não mudar, se eu não entender o que Deus quer de mim, se eu não me dedicar ao máximo, porque Deus me chamou para que eu fosse o quê? Luz para quem está nas trevas. E o que eu estou sendo? A luz chegou e ficou. E o que eu estou sendo? Quantas pessoas você conversa por dia? Para quantas você diz de Deus? Você anda com um folhetinho para dar para ela? Lá no seu trabalho? Onde você encontra com ela? Não. Na sua pasta tem um folheto? Ou tem só coisas de escola, coisas de escritório? O que tem na sua pasta? Quando você encontra com alguém para falar de Deus, às vezes você fica com medo porque não sabe o que vai dizer. Se precisar ler um trecho da Bíblia, a Bíblia está lá dentro. Hoje é tão cômodo, né? Nós temos os smartphones, os celulares que a Bíblia está lá, pode estar lá dentro, pode? Mas tem gente que não tem a Bíblia nem no celular. Nem no celular não tem a Bíblia. E sabe por que não tem? Porque não sabe qual é a vontade de Deus. Se você soubesse qual é a vontade de Deus, você buscaria então fazer conforme Cristo fez. Fazer a vontade do Pai que está no céu. Amém. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. Tá? Jesus deixou claro. Quantos de nós esquecemos dessa oração já? Quantos de nós? Oramos para tudo, tá? Mas para que Jesus venha no teu reino, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas tem que ser do meu jeito, da minha maneira, de acordo com a minha vontade. Um último texto com os irmãos, para não tomar, sobrecarregar os irmãos ali. Vamos lá para 1 João. Capítulo 2. Amém, igreja? Amém. Versículo 15 em diante. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o amor do Pai? Cristo. Cristo é o amor do Pai. Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo que se você ama o mundo, é porque Cristo não está em você. Não está no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, igreja? Amém. Deixa eu te dar um conselho que se fosse bom, preciso passar um videozinho ali, se fosse bom, era pago aí, verdade? Mas esse aqui é mais do que bom, e é de graça. Não tem que pagar nada, irmão. Abandona essa vida de hipocrisia. Abandona. Se você não abandonar ela, logo, você vai estar lá no mundo. Porque dentro do povo de Deus, quem verdadeiramente fizer a vontade do Pai. Amém. Se você não fizer a vontade do Pai, o seu destino é o mundo mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, você vai voltar lá, da onde você veio. Porque você não vai poder estar. Porque os que estiverem estarão fazendo a vontade do Pai. Louvado
Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos para a gente louvar.